Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez juntos. Já passamos da metade do mês de abril. O tempo passa, voa. Diz a física newtoniana que o tempo está passando. Diz a física quântica que nós estamos passando pelo tempo. Mas está tudo bom demais. Mirinha, Verônica, sejam bem-vindas. Chaves, Jussara, escondidos na edição. Um abraço para todos os internautas que estão participando neste momento, para aqueles que vão assistir a posteriori. E aqui nós estamos com mais um capítulo, já estamos no capítulo 4. É incrível como que as coisas vão avançando. 17 de abril, novos descortinos. Vamos ver o que é esse tal de descortinar. Meninas, quem começa? Euzinha. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que horas que vai ser visto isso, né? Mas um bom tudo aí para vocês, viu? Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais que nos amparam, pedimos o envolvimento de todos os amigos para que esta tarefa possa ser exitosa, para que possamos aprender com as informações trazidas no livro que atualmente estamos estudando. Agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade do trabalho no bem, pela oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina tão consoladora e que possamos, com todas essas ferramentas, com todos esses materiais, colocar mão à obra e podermos nos aprimorar a cada dia, para que possamos ser espíritos melhores no caminho da evolução e do progresso. Envolva-nos, Jesus, a cada um de nós, em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia, para que juntos possamos avançar na sua direção. Agradecidos estamos e iniciaremos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Duas palavras iniciais. Boa noite a todos. Vamos nós para mais uma etapa aí desse livro, com informações muito importantes, como sempre. Muito bom. Verônica, você faz a recapitulação para nós do capítulo anterior, por favor? Sim. No capítulo anterior, que foi o terceiro, nós conhecemos o irmão Ludigério, que desde muito jovem iniciou no hábito do alcoolismo, sendo reencontrado por inimigos desencarnados, uma vez que ele era possuidor de faculdade mediúnica, mas essa estava atormentada. E o Manuel Filomeno de Miranda descreve para a gente a vida desse irmão, desde a infância até o momento em que ele encontra com ele numa casa espírita. E o Manuel Filomeno de Miranda atuava nessa casa espírita e fica muito comovido com a situação do rapaz, que foi ali acolhido, retornou algumas vezes, embora um processo obsessivo que assinalava marcas, segundo o próprio texto, irreversíveis. E numa reunião mediúnica, um dos obsessores do Ludigério se manifesta, e ali se percebe que o processo de obsessão era bastante grave. Após quase 2 semanas desse contato com esse espírito, o Ludigério tem a sua existência física consumida por uma briga. E o Manuel Filomeno de Miranda, que tinha muitas interrogações a respeito de todas essas situações envolvendo o rapaz, deseja agora que ele se encontra no sanatório espiritual conseguir as respostas para essas indagações. Muito bem. Então, aquele capítulo foi encerrado, a história parou, não conseguiu encontrar com ele ainda até aquele momento do livro, e vamos ver agora o capítulo 4, Novos Descortinos.
Menos de uma semana após a noite de convivência reconfortante com o Dr. Bezerra de Menezes, recebemos novo convite agora afirmado pelo Dr. Inácio Ferreira. Lembrando que o Inácio Ferreira é o diretor do Sanatório Esperança, para participarmos de novo encontro que deveria ocorrer no Anfiteatro do Nosocômio, e cujo tema que por ele seria debatido tinha por título Homicídios Espirituais. Como é que é? Um espírito mata o outro? Temos que ler isso aí com atenção. À hora aprazada, dirigimos-nos ao Sanatório da Esperança e, em ali chegando, encontramos com alguns dos amigos que participaram do evento anterior. Seguimos ao belo recinto onde se realizam diversas conferências e se debatiam temas de interesse comum pertinentes aos transtornos obsessivos. Alguns dos companheiros que se reuniram conosco haviam exercido sacerdócio médico na Terra, na área da psiquiatria, de que se desincumbiram a contento, porquanto conseguiram conciliar o conhecimento acadêmico com as informações salutares da doutrina espírita, que melhor elucidam as psicogêneses das diversas perturbações psíquicas, incluindo a cruel obsessão. Quando alcançamos o local, um suave burburinho percorria as galerias que se apresentavam repletas. Uma ansiedade saudável pairava em quase todas as mentes, aguardando a presença do conferencista que na Terra havia participado de atividades ainda pioneiras neste campo delicado da saúde mental. Alguém pode perguntar assim: o Espiritismo só fala de obsessão? Não tem outros temas para falar, não? Filomena agarrou com essa palavra na garganta, na mente, como é que foi? Nós temos que pensar o seguinte: se você for conversar com um urologista, a especialidade dele é a parte urológica, rins. Se você for conversar com um cardiologista, a especialidade dele é coração. Então, o Filomeno, a especialidade dele é desobsessão, não é obsessão, é desobsessão. E ele está trazendo para nós. E dentro desse tema, obsessão, desobsessão, que inclusive é um título do primeiro livro da nossa confrade Sueli Caldas Schubert, nós vamos ver que ele trata de todos os aspectos da doutrina espírita, da caridade, do atendimento fraterno, do socorro amigo, da educação, do estudo, de tudo. O mote dele é obsessão, desobsessão, mas ele abrange a doutrina espírita nos seus vários aspectos. E o doutor Inácio Ferreira, que quando encarnado, trabalhou também num sanatório em Uberaba, a princípio não era espírita, mas teve contato com a doutrina espírita e depois começou, na sua área da psiquiatria, também colocar elementos da doutrina espírita. Então é esse que é o diretor agora desse sanatório. E o doutor Inácio Ferreira viveu de 1904 a 1988. Então ele experienciou com muito cuidado no corpo físico o tratamento de diversas psicopatologias, incluindo as obsessões, no sanatório psiquiátrico na cidade de Uberaba. E foi ali, ele era o diretor clínico na época, foi ali um precioso laboratório para estudos e aprofundamento da psique humana, especialmente no que diz respeito ao interrelacionamento entre criaturas e espíritos desencarnados. A senhora Maria Modesto Cravo, que também viveu em Uberaba, viveu de 1899 a 1964, também se iniciara pelas mãos abnegadas do nobre espírito Eurípides Barçanufo, quando os fenômenos passaram a perturbá-la, e graças à sua faculdade preciosa, revelou-se abnegada servidora do bem. Ela começou a ter alguns problemas de saúde, que os médicos não descobriam o que era, e foi levada a Sacramento, e Eurípides Barçanufo viu que era uma questão de mediunidade, que precisava de um direcionamento. E ela então abraça a doutrina espírita. E passa a ter uma mediunidade segura, onde os bons espíritos utilizavam dela. E particularmente o próprio Eurípides, para o esclarecimento aos estudiosos e a prática da caridade, porque inclusive muitos receituários mediúnicos eram recebidos através dela. E essa dama gentil, que se vinculara à religião católica com o fervor característico do coração feminino, subitamente passou a ser cometida por uma clarividência, e essa clarividência era muito lúcida, ao tempo que também fenômenos elétricos a afligiam,
Como? Sempre quando ela tocava objetos metálicos, lhe produzia alguns choques. Sem explicação na medicina para essa ocorrência, que a desorientava, e após ouvir alguns médicos que ignoravam completamente a causa disso, ela consultou, embora até constrangidamente, o Eurípides Barçanufo, que logo submeteu uma cuidadosa anamnese e foi constatar, então, que era a mediunidade responsável por aquelas ocorrências que naquele momento a afligiam tanto. Depois de esclarecer em torno da causa daqueles distúrbios, propôs a ela um estudo sério da doutrina espírita, que ela atendeu com muito respeito e consideração. O marido também, porque ele também queria uma explicação para aquilo que acontecia com a esposa, e quando ele viu que essa explicação tinha na doutrina espírita, também se tornou um adepto, porque ele estava intrigado. Caminharam juntos aí pelos caminhos da doutrina espírita. Então, uma das experiências dessa educação da mediunidade da dona Modesto, ela estava em transe profundo. E aí um dos guias se comunicou e explicou por que ela tinha aquele choque. Deus me livre. Cruz credo, gente, coitada dessa médium. E recomendou cuidados compatíveis para que ela pudesse exercer o compromisso da mediunidade, que era uma programação anterior, superior, não era coisa da cabeça dela, não. Então, que ela ia contribuir para os enfermos mentais e para várias pessoas que tivessem distúrbios, né, de comportamento. Então, durante muitos anos, ela se submeteu às instruções dos mentores, encarnado e desencarnado, trabalhando com muita disciplina e devotamento. E ao desencarnar, ela alcançou a palma da vitória. Isso daí, provavelmente, eu não sei, os meus colegas podem me ajudar. A palma da vitória, para mim, ela saiu assim, bem kids, né? Na encarnação dela, né? Desencarnou, podendo falar que, cumpri parte ou grande parte da minha missão, né? Sendo mais tarde, ela foi convocada, então, para fazer esse mesmo serviço aonde? No mundo espiritual. No momento reservado para o início lá, porque ia acontecer uma palestra ali, não ia? No início da palestra, entraram no auditório, além do conferencista, que ia ser o doutor Inácio, o Eurípides e a dona Maria Modesto. Aí Eurípides fez uma oração e apresentou o orador. O doutor Inácio estava sereno e bem apessoado, que bonitinho. Começou a exposição utilizando da saudação que caracterizava os encontros entre os cristãos primitivos. Olha que interessante. Eu já falei aqui uma vez, quem gostava muito dele era a Kátia. A Kátia foi na casa dele, numa das oportunidades que eu fui falar em Uberlândia, e ela foi para a casa dele enquanto o Langerton e eu íamos para Uberlândia. Uma casa cheia de gatos. E ele começa a falar que a paz de Deus seja conosco. Peregrinos do carreiro das reencarnações, buscando a iluminação e a paz, temos mergulhado no corpo e dele saído, graças à abnegação dos generosos guias que se responsabilizam pelas nossas tentativas evolutivas. Desse modo, a Terra continua sendo para todos nós o colo de mãe generosa que nem todos temos sabido preservar, em elevado conceito. Honrados com as oportunidades sucessivas do processo de crescimento interior, sempre nos apresentamos conforme as conquistas realizadas nas experiências anteriores, que nos assinalam os passos, havendo contribuído para que rompêssemos as duras algemas da ignorância, da perversidade e do primarismo. É aquela passagem do Evangelho. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, e semeando hoje para plantar amanhã. Jugulados quer dizer preso, porém, as ações que não soubemos praticar com a elevação necessária, repetimos comportamentos ou avançamos, sempre tendo em vista a conquista interior de valores que jazem adormecidos. Vitimados pela preguiça mental. Você tem preguiça mental, Verônica? Você tem esse problema, como eu diz hoje?
Tem dia que eu vou te contar uma coisa, para ler uma página tem que jogar água no rosto, dar 3 pulinhos para cima, fazer 20 polichinelo. Tem dia que a gente é pego por uma modorra que não é brincadeira. É assim, parece que bloqueia tudo. Tudo, mas a gente, vamos em frente. É a pedra no caminho. Vitimados pela preguiça mental, a Miriam não tem esse problema, não. Em grande número, não conseguimos avançar quanto seria desejável. E por isso, formamos grupos de repetidores de lições que permanecem inaproveitadas. Nós aqui outra vez, de novo. Né? É o aluno que chega no final do ano, não tem nota, tem que repetir as disciplinas. O egoísmo, esse algoz implacável de cada um de nós, tem sido o adversário declarado do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Lembra, egoísmo e orgulho, as 2 chagas da humanidade. Face à sua dominação, resvalamos para o orgulho, a presunção, logo despertamos para a razão, atribuindo-nos vaiares que estamos longe de possuir. Né? Eu sou o cara. Dos 3 aqui, eu sou melhor do que as 2 juntas. Quer dizer, desce no salto, Falcone. Para de bobagem com isso. Por consequência, tornamos-nos hipersensíveis em relação à conduta pessoal, disputando créditos que não possuímos, em detrimento das demais criaturas nossas irmãs. Ninguém é mais do que ninguém, não. Nós somos alunos com pequenas variações, mais ou menos do mesmo nível vibracional. Esse comportamento malsão, né? Falta sanidade aí. Tem nos gerado antipatias que poderiam ser evitadas, atritos que não se encontravam programados, que a gente arruma encrenca que não fazia parte do programa reencarnatório, preconceitos que somente nos têm retido na retaguarda, incapazes de discernir o que podemos fazer em relação ao que deveríamos. Atribuímos-nos recursos que não dispomos, ao invés de nos esforçarmos por viver ali de uma fraternidade. Nos separamos em grupos, tribos, direita, esquerda, norte, sul, que se hostilizam reciprocamente, semeando discórdias e divisionismos ingratos, que se nos transformam em algemas da sombra e da dor. Que nos transformam, que não é que nos colocam algemas, não. O policial prende Falcone como bandido e põe algema nele. Não, eu é que estou pondo a algema em mim. É diferente, gente. A sombra e de dor. E mesmo quando convidados por Jesus para uma mudança de conduta saudável, as vaidades intelectuais, auridas nas academias ou fora delas, nos assaltam, conduzindo-nos à soberba e fazendo-nos desdenhar o mestre, que não frequentou escolas especializadas por considerarem-no mito ou arquétipo embutido em nosso inconsciente. Em decorrência dessa perturbadora atitude, derrapamos em lamentáveis situações de angústia e de desajuste, que nos tem mantido distantes do conhecimento profundo do Espírito. Somente Ele, capaz de nos libertar totalmente da ditadura do ego. É essa postura doentia, gerada pela vaidade e sustentada pelas ilusões do corpo, que nos tem desviado do roteiro que devemos seguir, a fim de conquistarmos por definitivo a plenitude na vida eterna. O que é um espírito com essa lucidez, né? Já consegue detectar onde está o problema e mostra para a gente onde está. Nós é que somos renitentes de não absorver isso e não buscar a mudança. É ali, é o egoísmo. Soa, no entanto, o momento próprio para a nossa definição espiritual frente aos desafios que nos chegam e aos apelos que nos são dirigidos de toda parte, seja dos corações aflitos no corpo físico ou daqueles outros que se perderam nos dédalos das paixões primitivas de que ainda não conseguiram libertar. Não é desse modo, por acaso, que aqui nos reunimos mais uma vez, então não era a primeira vez que eles se reuniam, que provavelmente ele falava do mesmo assunto, sobre as bênçãos do sábio psicoterapeuta que é Jesus. Houve uma pausa para que pudessem as pessoas acompanhar com atenção, uma brisa perpassava pelaquele ambiente,
Todos se mantinham serenos e atentos, sintonizados com o pensamento, e ele prosseguiu. Verônica, não é por acaso que nós três estamos reunidos aqui, não é por acaso que os internautas que estão nos acompanhando estão interessados no tema. Nós já estudamos isso antes, no mundo espiritual, antes de reencarnar. Já estudamos isso em outras reencarnações com a visão da época. E estamos aqui nós de novo estudando o quê? Obsessão, desobsessão. E congelou. Não, pode seguir. Voltou. Tinha congelado. Tinha congelado. É obsessão. Gente, interessante que eu estava pensando que assim, é uma palestra, a gente faz um aproveitamento dela de acordo com aquilo que há de escassez em mim e de necessidade do aprendizado, né? Eu posso ter escassez desse conhecimento, dessas orientações que ele está dando nesta palestra, mas não querer mudar em nada, né? Então não adianta. Então eu vou, escuto a palestra e ela entra aqui e acho que nem entra, né? Mas Kardec explica isso. Primeiro vem a evolução intelectual, depois a evolução moral. Quando perguntam, os espíritos respondem isso. Através do estudo é que a gente consegue se melhorar, mas para isso precisa de olhar para dentro. Não fica olhando para fora, não. Né? Que está tendo muita discussão, muito embate, os grupos estão se separando. Nós, né, gente? Nós. A grandeza da vida se expressa por inumeráveis maneiras. Envolvido pelo corpo físico, sem ele, estua, arde, rico de vida o ser espiritual. Enquanto mergulhado no denso véu da carne, entorpece-lhe parte do discernimento. Olha para você ver. Enquanto nós estamos encarnados, ele está dizendo que parte do nosso discernimento fica entorpecido. E fica mesmo, porque se a gente tivesse total discernimento, a gente fazia tanta besteira. E a visão global se lhe torna limitada. Mas não entorpece porque o mundo espiritual quer entorpecer, não. É porque a Mirinha, por exemplo, não quer deixar aquele discernimento livre para entender, aprender e modificar, né? No entanto, ao despir-se do envoltório carnal, material, quer dizer, depois que você desencarna, é recuperada a plenitude das funções, podendo avaliar o resultado das experiências vividas, das construções edificadas e dos planos anteriormente traçados, se foram executados conforme sua elaboração ou se houve malogro, perda entre a intenção e a ação. Sempre, porém, luz a divina misericórdia amparando, inspirando, conduzindo, ensejando o crescimento infinito do espírito. É muito lindo a gente ver que todas as vezes que fala de que a gente precisa melhorar, de que o mundo espiritual está auxiliando, de que existe coisas para a gente fazer, eles vêm falando que a misericórdia divina está conosco, né? Graças a Deus, porque senão a gente não suportaria. A gente é muito imperfeito ainda, né? No entanto, face à rebeldia, olha essa palavrinha aí, traça um círculo nela e vê o quanto que a gente tem disso. Cada um de nós tem um pouquinho, né? Que se demora na conduta de expressiva maioria. Eis que adia a felicidade, equivocando-se para depois reparar, comprometendo-se para mais tarde recuperar-se, adquirindo resistências para vencer o mal que nele permanece, avançando sempre e sem cessar, mesmo nas aparentes existências mal sucedidas, adquire valores que irão contribuir para a sua plena realização, porquanto nada permanece inútil nesse processo ascensional. Quer dizer, ainda que aquela encarnação está conturbada, a gente viu o Ludigério, nossa, desencarnou, né? Tem alguma coisa para aproveitar ali, viu, gente? Não fica achando que está tudo perdido, não. A aprendizagem, por isso mesmo, é conseguida por meio do erro e do acerto. A Joana fala muito isso.
da percepção do fato e de como realizá-lo, bem como da iluminação, que são verdadeiras metodologias para aprimorar cada aluno na escola da vida. É mediante esse agir e arrepender-se quando equivocado que surgem as vinculações dolorosas, quer dizer, eu faço alguma coisa, me arrependo e aí eu estou equivocada. Aí vai começar a surgir as vinculações dolorosas, exigindo reparações igualmente aflitivas. Isto porque raramente o erro é individual. Achei isso que o doutor Inácio falou fantástico. A gente não erra sozinho. Olha o que ele está falando aqui. Quase sempre acontece envolvendo outras pessoas com as quais se convive ou junto a quem se estabelecem programas de afetividade, de interesses comuns, de lutas necessárias. E toda vez que alguém defrauda a confiança ou burla o respeito e a dignidade de outro, estabelece vínculos perturbadores entre o agente e a sua vítima, que, destituída de elevação moral, ao invés de esquecer e perdoar, atormenta-se nos cipoais da vingança, desejando cobrar os males de que se crê objeto. Quer dizer que a gente sente-se ofendido, magoado, e fulano fez isso comigo, e eu ainda não consigo perdoar, ainda quero me vingar. É isso que ele está falando. Não estando preparados para entender que o mecanismo do progresso exige disciplina e testemunho. Os temperamentos arbitrários rebelam-se e se propõem fazer justiça com as próprias mãos, em atentado grave contra a ordem estabelecida e a própria vida. Ninguém pode ser juiz honesto em causa própria, por impossibilidade de harmonizar ou de eliminar as emoções que ditam comportamentos quase sempre egoísticos e perturbadores. É muito interessante ele falar que ninguém pode ser juiz da causa própria, ser juiz honestamente da causa própria, porque a gente vai sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque se é para o outro é de um jeito, se é para mim é deste jeito que eu escolho, né? Assim, as malhas da rede obsessiva se vão estabelecendo, vinculando negativamente uns indivíduos aos outros, aqueles que se agridem e se desconsideram. Por consequência, a obsessão é pandemia, que permanece quase ignorada, embora a sua virulência, para a qual, na sua terrível irrupção, ainda não cogitaram os homens de providenciar vacina preventiva ou terapia curadora. Quer dizer, ela está aí, ela está alastrada, mas não tem vacina contra ela, né? Ou tem, as pessoas não querem tomar, porque também a vacina é amarga. A gente evitar uma obsessão a que se ter um comportamento digno. E a pergunta é, eu tenho? Tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrências das afinidades perturbadoras entre os homens, todos os guias religiosos, todos, se lhe referiram com variedade de designações, sempre utilizando-se dos mesmos métodos para a sua erradicação, tais como o amor, a piedade, a paciência e a caridade para com os envolvidos na terrível drama. Não é mole essa questão de obsessão, gente. Por quê? Porque para a gente se ver livre dela, é preciso se ter um comportamento correto, um comportamento que a gente não faça mal ao outro, não pense o mal do outro, não cobre nada do outro, não existe. Nós estamos muito longe disso ainda, né? É como alguém que tira a carta de motorista, a carteira de motorista, e respeita o trânsito. E respeita o trânsito. Não para em local proibido, não buzina perto de hospital, não corta em faixa dupla. Quer dizer,
Na formação, ele recebeu as instruções adequadas. Para reencarnar, nós passamos por treinamentos no mundo espiritual. Mas chega aqui, a gente quer fazer do nosso jeito. Do nosso jeito. Passados os períodos em que viveram, e os seus discípulos quase de imediato, olvidaram-se de levar adiante pela prática essas específicas lições que receberam. Face a tendência para o envolvimento emocional com o mitológico, não poucas vezes tem confundido a revelação do fenômeno mediúnico com as ideias de arquétipos que jazem semi-adormecidos no inconsciente e que passam a ocupar paisagens mentais sem os correspondentes critérios de compreensão para investir esforços na sua equação. Desse modo, transferindo-os para a galeria do fantástico e do sobrenatural. É muito mais interessante assistir o filme Troia, com o Brad Pitt. É muito mais interessante assistir o filme Thor, que pega os deuses do Olimpo, da mitologia, o martelo de Thor, a lança não sei de quem, os raios de aquela mitologia. Naquela época, é o que a consciência conseguiu conceber. Mas tem gente hoje, em pleno século XXV, pensando, se eu tivesse o martelo de Thor, se eu tivesse a espada de, como é que chama lá, do He-Man, preso a ideias mitológicas, figuras. O cinema explora muito isso, porque são as fantasias que nós ainda trazemos dentro de nós. Desejando que o auditório absorvesse as reflexões psicológicas e históricas da sua proposta, silenciou por breves segundos, dando prosseguimentos. Graças à valiosa contribuição científica do espiritismo no laboratório da mediunidade, constatamos a sobrevivência do ser e do seu intercâmbio com as criaturas terrestres. A obsessão saiu do panteão místico, panteão de Atenas, o panteão de Roma, o panteão do Egito, o panteão da Índia, Krishna, Vishnu, Shiva, para fazer parte do dia a dia de todos aqueles que pensam. A enfermidade de origem moral exige terapêutica específica, radicada na transformação espiritual para melhor de todos aqueles que experimentam a incidência. Ocorre, no entanto, como é fácil de prever-se, que essas psicopatologias, qual sucede com outras tantas, sempre apresenta no paciente que a sofre graves oposições para o seu tratamento. Meu dente caiu, vou no dentista. Não vou não, dói. Buticão, agulha, anestesia, não sei o quê. Então a pessoa prefere não se submeter ao tratamento e sofrer as consequências da dor. Quando ainda lúcido, o necessitado recusa-se a receber a conveniente orientação. E à medida que se lhe faz mais tenaz as resistências interiores, se expressam mais vigorosas. A criança tem medo de ir no médico. Em casa fala, mãe, tá doendo aqui, tá doendo ali, tô com dor na barriga, chega na frente do médico, ele pergunta, onde é que tá doendo, meu filho? Tá doendo em lugar nenhum. Ele vai falar que tá doendo? E o medo da agulha, da injeção, sei lá, do remédio, ele não sabe o que vai ter? De um lado, em razão da vaidade pessoal, para não parecer portador de loucura, particularmente porque assim se sente, e por outro motivo, quando sob os camartelos das obsessões, porque o agente do distúrbio cria dificuldades no enfermo, transmitindo-lhe reações violentas para ser evitado o tratamento especial. Em todos os casos, porém, o tempo exerce o papel elevado de convencer a vítima da parasitose espiritual mediante padecimento ultriz, quando a necessidade de submeter-se aos cuidados libertadores. É aquela velha história, poderíamos ir pelo caminho do amor, pela porta estreita, mas preferimos o caminho da fantasia, da dor, da porta larga. E o chicote come. Deus castigou, levou meu filhinho tão bonitinho, minha mamãe tão lindinha. Não! Para morrer, basta estar vivo. Para quebrar o pé, basta ter pé. Agora é lei de ação e reação. Igual para todos, não tem privilegiados. E ele continua dizendo que a obsessão inicia de uma forma sutil e, ao mesmo tempo, perversa.
salvados casos de agressão violenta. Instala-se nos painéis mentais através dos delicados tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. É sutil, é gradativo, né? Até chegar numa situação bem complexa. Ato contínuo, o quimismo neuronial se desarmoniza. Por que vai se desarmonizar? Porque tem uma produção desequilibrada de enzimas que vão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Outras vezes, a incidência de energia mental do obsessor sobre o paciente invigilante irá alcançar, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes e comportamentos alterados. Quando se trata de espíritos inexperientes, perseguidores desestruturados, a ação magnética se dá automaticamente, em razão da afinidade existente entre o carnado e o desencarnado, gerando descompensações mentais e emocionais. Então, ela pode ser bem trabalhada ou pode ser automática, mecânica, questão apenas de uma ação magnética, de uma energia entre ambos. É o capítulo 23 do livro dos médiuns. Todavia, à medida que o espírito se adestra no comando da mente da sua vítima, percebe que existem métodos muito mais eficazes para uma ação profunda, passando então a executá-la cuidadosamente. Ainda nesse caso, aprende com outros compares, quer dizer, com outros colegas mais perversos e treinados no mecanismo obsessivo, as melhores técnicas de aflição, agindo conscientemente nas áreas perispirituais do desafeto, nas quais implanta delicadas células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar com focos destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática a todo organismo que passa a sofrer danos nas áreas afetadas. Ele está mostrando para a gente aqui como que é o funcionamento no campo espiritual e no campo orgânico, no campo físico, muito sério. Então, o indivíduo vai começar a ter distúrbios de comportamento. E onde que está a origem disso? No processo obsessivo. E alguns são mais sofisticados e outros um pouco mais simples. Mas, de qualquer maneira, há essa conexão, há essa sincronia, essa frequência e o comprometimento dos envolvidos. E aí, estabelecidas essas fixações mentais, o hóspede desencarnado lentamente assume o quê? O comando das funções psíquicas do seu hospedeiro e passa a manipulá-lo a seu bel prazer. É como se ele fosse um fantoche na mão do outro. Marionete. Isso, porém, ocorre em razão de quê? Da aceitação parasitária que experimenta o enfermo. De qualquer maneira, o enfermo está aceitando essa condição. E ele poderia mudar o seu comportamento para melhor e, dessa forma, ele conseguiria anular ou destruir as induções negativas de que se torna vítima. No entanto, afeiçoado à acomodação mental, aos hábitos irregulares, ele vai se comprazer no quê? No desequilíbrio, perdendo o comando e a direção de si mesmo. E enquanto se vai estabelecendo o contato entre o assaltante desencarnado e o assaltado, não faltam a esse último inspiração para o bem, indução para a mudança de conduta moral, inspiração para a felicidade, que foi o que a Mirinha falou. A ajuda divina se faz presente sempre. Então, essa inspiração para que ele mude a rota do seu comportamento, ao todo tempo chega até ele. Mas vitimado em si mesmo, pela autocompaixão ou pela rebeldia, ele usa de novo a palavra rebeldia, né? Sistemática, contínua, desconsidera as orientações enobrecedoras que são direcionadas a ele e prefere acolher o quê? As insinuações que são doentias e perversas, que são aquelas que ele consegue captar. Muitas vezes as benéficas ele não consegue captá-las. Muita falta faz a palavra de Jesus no coração e na mente das criaturas humanas em ambos os lados da vida. Estamos com falta de Jesus, né? Extraordinária fonte de sabedoria, as suas lições constituem o quê? Mananciais de saúde, de paz e que nos planificam, assim que sejam vivenciadas, imunizando o ser contra as terríveis perturbações de qualquer ordem. Então, como é que a gente vai se imunizar? Com Jesus. Mas o mundo ainda não compreende conscientemente
o significado do mestre, na sua condição de quê? De modelo e guia da humanidade. E isso, fala o doutor Inácio, é lamentável, sofrendo as consequências dessa indiferença sistemática. Novamente ele fez uma pausa, né, gente? Nossa, mas tem que fazer, porque pelo amor de Deus, não dá nem para a goela ficar seca, né? Enquanto isso, como é que meu amigo Filomeno estava, gente? Com o cérebro fervilhando. Fervilhando de quê, gente? De interrogação. Já está o Filomeno lá, fazendo os questionamentos dele. Mas ele não tinha tempo ali naquele momento para desvincular do raciocínio daquelas palavras. Então, aquilo ali não era momento para ele fazer reflexão, interrogações, não. Ele tinha que prestar atenção na palestra, né? E aí, dando continuidade, doutor Inácio, como a inspiração espiritual se faz em todos os fenômenos da natureza, inclusive nas atividades humanas, é compreensível que, além das tormentosas obsessões muito bem catalogadas por Allan Kardec, que são as simples, por fascinação e por subjugação, os objetivos mantidos pelos perseguidores são muito variados. Os perseguidores têm objetivo de vingança, tem várias coisas que ele quer. Quer achar aquela pessoa porque acha que o negócio ficou para trás, agora ele quer arrumar, e um monte de coisa que ele acha, né? Eis porque as suas maldades abarcam alguns dos crimes hediondos, tais como autocídios, homicídios, guerras e outras calamidades. Faça a intervenção que realizam o comportamento de todos aqueles que se afinizam com os planos nefastos. Agindo mediante hábeis programações previamente elaboradas, vão conquistando as resistências do seu dependente mental. O negócio vai acontecendo assim, com uma sutileza que quando a gente vê, está obsidiado. É um negócio de doido. Como é que come mingau quente, Mirinha? Pelas beiradas. Então, minha filha, vai pegando devagarzinho, vai pegando devagar. Se você enfiar a colher no meio do mingau e pôr na boca, você grita. Queima. Vai queimar a língua. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para a gente. Mas, Mirinha, mesmo assim devagarzinho, como é que eu vou saber? Se a gente se conhecer, se a gente tiver o olhar voltado para dentro, parar de eu ficar tomando conta da vida da Verônica, eu vou saber o momento exato que o negócio quer me pegar. Agora, se eu ficar utilizando o meu rico tempo para tomar conta da vida da Verônica, quando o trem vier, já era. Eu não consigo sair disso, não. Por isso que a gente, às vezes, conversa com algumas pessoas no atendimento fraterno, que elas estão transtornadas. O negócio já aconteceu e não viu. Eu não sei em que momento, não sabe. A gente não sabe que momento que a gente se perde, né? E aí, agindo mediante hábeis programações, né, conforme a gente já falou, de forma que quase sempre, porque não haja uma reação clara e definitiva por parte da sua vítima. É isso que nós falamos agora. Se tiver uma reação nossa mesmo, mas não tem, a gente vai gostando do negócio, né? Alcançam os objetivos morbosos a que se entregam enlouquecidos. Se a gente ficar esperto, o trem não acontece com a gente, não. Tom, preparou sua água aí, ó? Mais um culto do Evangelho no lar. A minha tá aqui, tô bebendo. Quando, continuou o doutor Inácio, das suas graves intromissões no psiquismo, dos seus hospedeiros, as suas energias deletérias provocam taxas elevadas de serotonina e noradrenalina, produzidas pelos neurônios que contribuem para o surgimento do transtorno psicótico, maníaco, depressivo, responsável pela mudança, diminuição do humor, desvitalização do paciente, que fica mais entregue. O que foi, Falcone? Nada não. Está com algum problema? Não, tudo bem. Mas a pessoa vai murchando. É nessa fase que se dá a indução ao suicídio por intermédio de uma hipnose contínua, transformando-se em verdadeiro assassínio sem que o enfermo se dê conta da situação perigosa em que se encontra. No consultório, no atendimento fraterno, eu vejo isso muito. Eu pergunto para a pessoa assim, quantas preces você faz por dia? Hein?
Pela reação da pessoa, a gente sabe que teria que passar assim. Quantas preces você faz por ano? Sentindo-se vazio de objetivos existenciais, a morte se lhe apresenta como solução para o mal-estar que experimenta, não percebendo a captação cruel e autocídia que se fixa na mente. Na apostila do SOS Preces, na parte do suicídio, capítulo 3º, está lá. A minha vida está tão ruim. Eu estou tão sem motivo, sem desespero, sem saída, que é impossível para onde eu vou ser pior do que aqui. Tem que ser melhor. E essa ideia é repetida. Aí como é que faz? Então, certamente há para o desditoso atenuantes, em razão do processo malsão que se deixou de encarcerar, não obstante as divinas inspirações que não cessam de ser direcionadas para as criaturas e as advertências que chegam de todo lado para o respeito pela vida e sua consequência dignificação. O amigo fala, procura um médico, vai no centro, vai tomar um passe, fala com o pastor, conversa com o padre. Esse povo é tudo doido, maluco, beato, fanático. O mesmo fenômeno ocorre quando se trata de determinados homicídios, que são planejados no mundo espiritual, nos quais os algozes se utilizam de enfermos por obsessão, armando-lhes as mãos para a concepção de nefastos crimes. Nós acabamos de ver o caso do Ludigério no capítulo anterior. Ele brigando com o antigo colega deles, tomaram as terras de alguém, e na divisão o Ludigério passou o cara para trás. Nessa encarnação eles reencarnam, não se reconhecem como personagens do passado, mas traz uma rixa, um provoca o outro. E nessa provocação, vocês lembram o que aconteceu no capítulo anterior. Realizam o trabalho a longo prazo, interferindo na conduta mental e moral do obsesso, a ponto de interromperem os fluxos do raciocínio e da lógica, aturdindo-os e dominando-os. Tão perversos se apresentam alguns desses perseguidores, infelizes com desnaturados, eles são perseguidores, infelizes e perderam a natureza humana nobre. Perderam temporariamente, ninguém vai para o inferno, que se utilizam da incapacidade de reação dos pacientes para os incorporar, podendo saciar sua sede de vingança contra aqueles que lhes estão ao alcance. Utilizando-se do recurso da invisibilidade material, covardemente descarregam a adaga do ódio nas vítimas inermes, tombando mais tarde na própria armadilha, porquanto não fugirão da justiça divina instalada na própria consciência. Lembra do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, e vibrando nas leis cósmicas que sempre alcançam a todos. E de maneira idêntica, desencadeiam guerras entre grupos. Olha o poder de infiltração deles. Pode perseguir um indivíduo, porque tem conflitos com ele, mas pode também desencadear guerras entre povos e nações. É muito sério. Cujos dirigentes se encontram em sintonia com as suas terríveis programações, formando verdadeiras legiões que se engalfinham em lutas encarniçadas, visando alcançar os objetivos infelizes a que se propõem. Então, a estratégia belicosa não sai da cabeça de um só. Né? Esse planejamento está sendo arquitetado por muitos e que encontram brecha, sintonia naquele, que ele capta isso e coloca em prática esses planos. Passam desconhecidas essas causas que os sociólogos, os políticos, os psicólogos, os religiosos não conseguem detectar, mas que estão vivas e atuantes nas paisagens terrestres, e a reencarnação se encarregará de corrigir sob a sublime direção de Jesus. Ele para, então, de falar para uma rápida reflexão, enquanto, diz o Filomeno, nos dávamos conta da gravidade das obsessões, geradoras de tumultos e desgraças coletivas, através daqueles que se lhes tornavam instrumentos dóceis ao comando, na condição de inimigos da humanidade. O tema apresentava-se muito mais profundo e grave do que podíamos imaginar, embora não ignorássemos por dedução que assim ocorria. Isso acontece até não só com o Filomeno, não, com a gente também, porque a gente vê a ponta do iceberg e a gente acha que a causa do problema está ali, e não, é muito mais profundo, né?
Não havia mais tempo para amplas ponderações, porque o ilustre orador continuou com a palavra. Na raiz de inumeráveis males que afetam a coletividade humana, encontramos o intercâmbio espiritual manifestando-se com segurança. As obsessões campeiam desordenadamente. Isso não implica em dar margem ao pensamento de que as criaturas terrestres se encontram à mercê das forças desagregadoras da erraticidade inferior. Porque senão a gente lê essa explicação dele, parece que a gente está assim, abandonado, né, sem ajuda, que só essa espiritualidade inferior que está no comando. E não. Em toda parte está presente a misericórdia de Deus, convidando ao bem, ao amor, à alegria de viver. E se não fosse assim, se a situação está ruim, seria pior. E na verdade a gente se mete nessas confusões porque a gente quer, né, Verônica? Porque há aqueles que não estão envolvidos em obsessão. Poucos, né? Mas há. A opção inditosa, no entanto, de grande número de criaturas é diversa dessa oferta, o que facilita a assimilação das ideias tenebrosas que lhes são dirigidas. Assim mesmo, alucinações, o amor paira soberano, aguardando, e quando não é captado, a dor traz de volta o calceta, encaminhando-o para o reto proceder mediante o oportuno despertar. O que ele está falando aqui? Doutor Inácio fez uma curva para a direita e outra para a esquerda para dizer o seguinte: meu filho, não vai pelo amor, vai pela dor. É isso que o doutor Inácio quer falar. Ou a gente resolve por bem se conscientizar da sua estrutura física e espiritual, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel, o que eu preciso resolver da minha vida, ou a vida vai fazer isso com a força da natureza. Isso não é bom, não. Todos esses criminosos espirituais, terminadas as batalhas em que se empenham, passam a experimentar em comum frustração por haverem perdido as metas que desapareceram e por darem-se conta dos tormentos íntimos em que naufragam, descobrindo-se sem objetivo, sem razão de continuar a viver. E como não podem fugir da vida em que se encontram, são atraídos compulsoriamente, o que é isso? Obrigatoriamente, às reencarnações dolorosas. São as reencarnações compulsórias. E você quer reencarnar? Não, então vai precisar de ir assim mesmo, tá, querido? Não tem querer nesse momento. Ou vai ou vai. Ou vai, que não tem muita solução, não. E como não podem fugir da vida em que se encontram, são atraídos compulsoriamente, experimentando os efeitos das hecatombes, vou te falar, dos massacres, viu, gente? Que ajudaram a ter lugar. Não, dos hecatombes dolorosos, experimentando os efeitos. Não, eu estou confusa, viu, gente? Dos massacres que ajudaram a ter lugar. Mergulham então na grande noite terrestre do abandono, da loucura, das anomalias, emparedados em enfermidades reparadoras, experimentando rudes expiações que lhe serão abençoada oportunidade para reencontrar o caminho do futuro. Tá vendo? Não vai ter muita solução. A gente corre para cá, corre para lá, daqui a pouquinho vem uma expiação e pega a gente. Não tem muito que fugir, não. A gente tem que ter juízo e resolver esse negócio logo. O Mestre Jesus foi enfático ao enunciar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Complementando com segurança: em verdade vos digo que ninguém sairá dali, do abismo, enquanto não pagar até o último centimo. Não tem muita solução, não. Eu preciso acertar as minhas continhas. Ele alivia todos aqueles que o buscam. Alivia
alivia mesmo, gente. Quando a gente fala que ser espírita não é para qualquer um, é para quem escolheu ser, é o seguinte, a gente tem muita verdade na doutrina espírita, fica tudo muito claro para a gente. E em um dado momento do estudo, do aperfeiçoamento, do nosso aprimoramento, o que se inicia intelectualmente, a gente fala, agora eu preciso melhorar. Então, a gente bate com a gente mesmo, né? Então, entretanto, é necessário que a dívida moral contraída contra a vida seja resgatada até o último centavo. Quer dizer, tudo que eu fiz... Outro dia eu estava num grupo, acho que a gente já até falou aqui. A gente não paga, não. Jesus está falando que paga até o último centil. Agora, os espíritas mais modernos, atualizados, eles não querem falar neste termo, não. Eu costumo ir na linha do Cristo, entendeu? Eu costumo pagar assim, viu, gente? Tem esse negócio de não pagar, não. Você acertou lá aquilo, você errou lá, aquilo lá é uma causa que vai ser a consequência. Tem que acertar, não tem muito jeito, né? Então, o devedor se sentirá equilibrado para conviver com aquele que lhe padeceu a impiedade, sendo perdoado e reconciliando-se com a própria consciência. Olha que coisa interessante. E o seu próximo. Somente, portanto, através do perdão e da reconciliação, a nossa palavra desse ano, está sendo muito pedido que a gente reconcilie com a gente, com o outro, né? E não é só com a gente, não, viu, gente? Esse negócio romântico de que reconcilie com você, a gente vive brigando com os outros, pelo menos a Mirinha, né? Os santos, eu não sei. Através do perdão e da reconciliação, da reparação e da edificação do bem incessante, é que o flagelo das obsessões desaparecerá da terra de hoje, de amanhã e para o que todos nós devemos empenhar desde este momento. Quer dizer, como é que vai acabar com a obsessão? A hora que você tiver juízo, respeitar e amar o seu próximo, Mirinha. Falando para Mirinha aqui, ó. O que eu estou ouvindo? Demonstrando emoção bem controlada. Adorei essa frase, Verônica. Concluiu. Vamos lá. Vamos ver o que ele concluiu. O amor é o bem eterno que sobrepaira em todas as situações, mesmo nas mais calamitosas, apontando rumos e abrindo espaços para a realização da felicidade total. Ah, Mirinha, então estou feito. Cada final de semana eu amo uma pessoa diferente. Eu sou um camarada amoroso, entendeu? Eu tenho muitas experiências de amorosidade na minha vida. Não é isso não, filho de Deus. Isso é experiências sexuais. Vamos ler lá o Emmanuel falando do vida e sexo, que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Colecionador de alma gêmea, isso não é amor, não. Eu faço a caridade, está faltando muita gente querendo. Pois é, então muda, vira, passa a régua, como diz o outro. Amor aí é o amor da da epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro. O amor que cobre a multidão dos nossos pecados. O que é pecado? Comportamento inconveniente. Inadequado. Então, vou repetir. O amor é o bem eterno que sobrepaira em todas as situações, mesmo nas mais calamitosas, apontando rumos e abrindo espaços para a realização da felicidade total. Falcone, fala mais. É fazer ao próximo o que eu quero que o próximo faça comigo, num momento de equilíbrio. Porque se eu sou bebum, eu pago para o meu colega hoje que eu tenho dinheiro para amanhã, se eu não tiver dinheiro, ele pagar para mim. Não é isso, não. É no equilíbrio, no nobre. Vivê-lo em clima de abundância é o dever a que nos devemos propor, inundando-nos com sua sublime energia que emana de Deus. Que esse amor procedente do nosso Pai nos permeie todos os pensamentos, palavras e ações. São os votos que formulamos ao terminarmos a rápida análise em torno desse tema palpitante. Ô, Verônica e Mirinha, isso que está aí, essa palestra desse homem, dá um seminário de 4 horas, tranquilamente. Poxa! Com juro e correção monetária. Logo foi concluída com simplicidade e profundeza a exposição do venerável Eurípides.
assomou a tribuna e dirigiu palavras estimuladoras aos presentes, encerrando a reunião com sentida prece que a todos reconfortou. Porque os diversos ouvintes se houvessem acercado do doutor Inácio Ferreira, fizemos o mesmo. Eu também estou lá. Não é bobo, não. Endereçando-lhe algumas rápidas questões que foram respondidas com bonomia e gentileza. Interessado em aprofundar estudos em torno do tema exposto e outros que haviam conduzido pacientes desencarnados à internação no nosocomio espiritual, indaguei ao gentil diretor que se me permitiria realizar um estágio naquele reduto de amor e de recuperação mental e emocional, a fim de ampliar estudos e conhecimentos que me facultassem maior crescimento íntimo. Lembra, gente, ele não foi lá, ainda não está como residente. Agora que ele está pedindo, lembra de aproveitar a oportunidade. Eu estou aproveitando a minha, estou pedindo toda vez que eu for nisso aqui. Mateus, me leva lá, não quero ficar de residente. Ele quer realizar um estágio naquele reduto. Eu também pediria mesmo. Eu pediria assim, dá para ficar aqui uns 500 anos com o senhor aí, com a Maria Modesta? Não, eu queria umas horas. Horas não dá nada nem para começar, Mirinha. Mas já tá bom. Toma a palavra, que senão daqui a pouco vai começar a falar do amor dela pelo Filomeno. Como se aguardasse sua citação apresentada, o dedicado médico, com suave expressão de júbilo no rosto, aqueceu de imediato, oferecendo-se, inclusive, para acompanhar-me quando lhe permitisse os deveres e, quando impossibilitado, proporcionar-me ajuda de competente psiquiatra que ali colaborava com devotamento e abnegação. Então, o próprio já ia ajudar, ele não podendo, já ia encaminhar alguém. Sem titubear, qualquer um, né? Aceitamos a gentileza e despedimos-nos logo. Alguns dos amigos se preparavam para sair, rumando com eles aos deveres a que nos vinculamos. A noite, salpicada de estrelas e banhada de luar, era um convite a reflexões profundas sobre o amor de nosso Pai, sempre misericordioso e sábio. Banhado por essa quase mágica claridade dos astros, pude ver o planeta terrestre querido, de onde procedia, envolto em sombras no seu giro colossal em torno do astro-rei. E não sopitei o sentimento de gratidão e de saudade das suas paisagens inesquecidas. Muito bonito. Ele sempre termina com uma frase bem poética. É isso aí. Gente, é aprendizado. Nós não estamos aqui brincando de espiritismo. Nós não estamos aqui porque ajudamos Nero a pôr fogo em Roma e nós três estamos querendo salvar nossa barra. Nós não estamos aqui a não ser por outro motivo que seja estudo, autoconhecimento. Quem sou eu, Mirinha? Quem sou eu, Verônica? Quem sou eu, Falcone? Quem é você, internauta? Participa, acompanha, releia esse capítulo várias vezes. Faz uma autoavaliação, Falcone, para ver o que está sendo a sua pedra de tropeço. Foi a minha palestra, meu estudo na FEAC outro dia. Havia uma pedra no caminho, vocês lembram isso? Quem disse isso? Foi Guimarães Rosa? Foi, não foi? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra, raio de pedra, aquela pedra no caminho. Qual que está sendo a pedra do caminho? Não é assim, a Verônica é minha pedra no caminho. Não é isso, não. A pedra do caminho é aqui dentro. A pedra do caminho aqui dentro. A pedra do caminho aqui, ó, na minha língua. Se eu gosto de fofoca, maledicência, faz uma autoavaliação, Falcone. A vantagem do livro espírita é isso. Camilo Castelo Branco, eu já disse isso em vários livros, vou repetir hoje. Camilo Castelo Branco diz que o livro espírita é vacina salutar contra a obsessão. Pega essa mensagem, Falcone. Pega essa mensagem, dona Miriam, dona Verônica, como se fosse uma psicografia do Divaldo para você, Falcone. É o doutor Inácio falando para você, internauta, para cada um de nós. É aquilo que o Mateus me ensinou de fazer uma leitura como uma leitura egoística, como se aquilo fosse escrito para mim. Nossa, isso aqui serve para o meu primo,
Minha mãe precisava ter tido contato com isso. Você pode dizer assim, que bom seria se eu tivesse tido contato com essa mensagem aos 20 anos. Aí eu estou aplicando na minha vida. Agora, para esfregar isso no nariz do outro, já é obsessão. Complexo de superioridade. E o próximo capítulo, qual que é o título, Verônica? Contato precioso. Hein? Contato precioso. Olha só, gente. Contato precioso. Deve ser um contato com esmeralda, com diamantes, com rubis. Será que é isso? Acho que não é, não. Nós estamos nesse capítulo hoje, Novos Descortinos. Ele, Filomeno, que trabalha na área da mediunidade, como eu disse no princípio, especialista em obsessão e desobsessão, colocou que essa palestra do Dr. Inácio foi um novo descortino, uma nova visão, e para nós outros. Lembra do bolero? Nós outros que nos queremos bem, e vai por aí afora. Juízo, Falcone. Nos vemos na próxima semana, encarnados ou desencarnados, nós voltamos aqui. Eu sou tão guloso que eu bebi água durante o culto do Evangelho no lar. Não esperei nem terminar, eu fui bebendo. Ainda bem que a minha dependência química líquida é essa que está aqui. Água. É água. Né? Mirinha, querida, suas palavras finais e depois você, Verônica. Ai, gente, muito obrigado. Eu acho que às vezes eu sou abusada, né? De pedir o Matheus para me levar lá no Zocom. Não sou, não. O Filomeno pediu o Inácio para ficar lá de estagiário. E eu com o Filomeno, ó. Então, eu continuo pedindo, Matheus. A hora que der, me leva lá nesse nosocom, que eu quero conhecer esse trem. O perigo, Verônica, Obrigada, é se levar e ficar, né? Como é que é? Nada não. Verônica, suas palavras... Eu não vou ficar nada lá. Só se for para trabalhar. Ela ouviu, só que ela fez. Só se for para trabalhar, gente. Porque, então, graças a Deus, enlouquecida eu não estou, viu? O Filomeno, quando encontrar com o doutor Inácio para trabalhar junto com ele pede para levar você. Ele pede. Tem uma pessoa que precisa aqui junto. Eu tenho uma amiga, ele vai falar assim, eu tenho uma amiga que chama Mirinha, ela está encarnada. Você está pedindo muito para vir aqui. Pedindo, né? Então, gente, até semana que vem, se Deus quiser, juízo, né? E vamos que vamos, que Deus é grande. Deus é grande. Até semana que vem. E acreditando sempre na misericórdia e na bondade divina, que mesmo nessas situações tão adversas, tantas situações calamitosas que ele descreveu aí nessa palestra, toda vez ele dizia, Deus está em toda parte. Então que nós possamos ter confiança que esse barco aqui tem uma direção. Até a semana que vem. Com certeza. Agradeço aí a paciência de vocês para comigo, agradecemos a presença dos internautas, reler o capítulo de hoje, ler o próximo capítulo, lápis na mão, se ainda não tem o livro, na FEAC tem o livro, grifa as palavras que você não entendeu, vai no dicionário, compara com outras coisas. Lembra, nós estamos fazendo um curso de filosofia, ciência e religião espírita. É muita responsabilidade. Vamos que vamos, juntos e misturados. Um grande abraço a tudo e a todos. Mirinha, já que você está tão inspirada, faz a prece de encerramento para nós. Filomeno, meu amigo, me inspira, meu filho, me inspira. Vamos orar. Jesus, mestre querido, nós só temos a te agradecer, Senhor. Com alegria fazemos esse capítulo, aprendendo um pouquinho mais. Obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos. Abençoe esse abnegado espírito, doutor Inácio, onde ele estiver. Abençoe o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda. Abençoe também o Divaldo Franco. Que eles recebam a nossa eterna gratidão por tanto ensinamento colocado neste livro. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que recebemos neste culto do Evangelho no lar. Que possamos perseverar no caminho do bem, Senhor, e nos melhorarmos a cada dia. Esteja conosco, nos envolvendo, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Que assim seja. O nosso abraço fraterno para você. Curte, compartilha, assina o canal, clica no sininho para receber os nossos programas. E lembra que o aniversário do Divaldo e o aniversário da FEAC estão chegando. Dia 5 de maio, Pedro Paulo fará a palestra na FEAC. O coral da nossa querida Magali vai estar presente. Eu vou tocar clarineta junto com o coral. Tchan, 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 tchan. Isso vai ser uma festa. Vai ser comemorado no dia 5, porque dia 6, que é o aniversário da FEAC, é terça-feira. Então, dia 5, Divaldo completando 98 anos. E dia 6, a FEAC completando 38 anos. Pela sua companhia, muito obrigado. Um abraço para a Jussara, para o Chaves. Até o nosso próximo encontro, dia 24 de abril. Fiquem na paz do Cristo.